Memória Utopia oferece com grande satisfação uma entrevista que traz a memória de Moisés da Rocha. Ele é uma das pessoas que conquistaram um grande reconhecimento na cena pública do Brasil por sua dedicação ao mundo da cultura, com destaque para a música e, em especial, o samba, e a defesa das expressões culturais negras no enfrentamento a toda forma de racismo e discriminação. Moisés da Rocha é ganhador de prêmios e também citado em poesias e canções. Ele apresenta há várias décadas o também premiado programa de rádio Samba Pede Passagem, pelo qual já lançou cantores e cantoras que hoje figuram aí no cenário do samba nacional. Memória Utopia, na sua vocação de destacar memórias de situações e personagens ligados às igrejas e ao campo da religião no Brasil, recupera nesta entrevista o que muita gente não sabe. Moisés da Rocha é evangélico e deve muito do que é e do que faz à formação que recebeu na Igreja Metodista. Vale a pena ouvir o que ele tem a dizer, conhecer essa memória e vamos lá. Com vocês, Moisés da Rocha. Eu nasci em 1942, de uma infância assim, de periferia, são as casas de madeiras, não eram casas de alvenaria, era o bairro todo, inclusive até hoje existe na Vila Margarida, casas em que meu pai mesmo ele é muito habilidoso, né, com trabalhos manuais, marcenaria, essa coisa toda, e ele construiu a maioria das casas dessa Vila Margarida em Ourinhos. Existia uma congregação metodista também, um ponto, né, de pregação, mesmo na rua que eu morava. E já nasci lá, então, evangélico, e sempre minha mãe cantava em coral, tanto ela como meu pai cantavam em coral. Ela foi um excelente contralto, ele um excelente baixo também, e de quem eu herdei até a voz grave, né, e baixo profundo. E ele também tinha esse tipo de voz, cantava em coro, e a gente, todas as crianças, em casa todo mundo cantando, porque o protestante, principalmente nós, principalmente o pessoal da Reforma, né, nasce cantando, né, sempre tradicionalmente os coros que estão acabando hoje em dia, infelizmente, dando lugar ao louvorzão, ao que enche a igreja e tal, mas a gente então nasceu cantando, a gente desde criança então indo cantar lá na frente, declamar poesia e tal. As crianças não têm muita noção do que faz, né? Então vai lá, canta, declama, né? Vai aprender a falar, faz tudo e tal. Coisas que eu fazia antes, que hoje, para fazer, você tem que pensar, respirar duas vezes, mesmo sendo profissional, você tem uma preocupação, o que pode fazer e o que não pode. Você com criança, você brinca, você está abafando, né? Então, eu sempre louvando a Deus, cantando os colinhos, né, tal, cantava dueto com a minha irmã, Gilda Rocha, né, que faleceu recentemente. Então, essa é a minha vida. Mas a gente viveu, meu pai exerceu muitas profissões, uma delas, eu me lembro bem, ele foi carroceiro, que tinha uma carroça no interior, ou você era rico e tinha um bigode, Ford bigode, né? Mas o pessoal de periferia que tinha uma carroça, um cavalo, tal, era como se morasse numa zona rural, então tinha muito, a gente tinha uma vida, não era de pobre, miserável não, porque nunca tivemos falta de nada, minha mãe com uma habilidade culinária, então sempre foi a cozinheira, depois veio ser cozinheira de banquetes, essa coisa toda, uma empregada doméstica e tal, mas sabia muito das coisas, né, dos saberes que ela herdou também, lógico, de seus antepassados, né. Meu pai também, meu pai vindo do Vale do Ribeira, que é uma história do bananal, né, que o Vale do Ribeira todinho era banana antigamente, e ele nasceu lá, e ela vem então de Santo Anastácio, já no final da linha da Sorocabana. Aí até que um dia um membro da igreja, que tinha fazenda, sítio e tal, ele oferece a ele então, via as habilidades dele, o sítio estava abandonado, era um sítio fazenda, médio porte, né? Gado, cafezal, 2 lados, tipo de filme americano mesmo, né? Riacho, riozinho e tal. E oferece para ele, então, para ele entrar em sociedade com ele, com a habilidade dele, recuperar o sítio. Seria meio a meio, né, tal. Meu pai vai, vende tudo. Eu me lembro minha mãe sentada chorando, né? As crianças não querem saber, né? Mas sentado chorando, que não queria ir, achou que discordava, aquilo não ia dar certo e tal. Larga tudo tal e vai para o sítio. Vai para o sítio, lá foi uma maravilha, porque desenvolveu, recuperou o sítio, arrumou cerca, e eu sempre junto com ele, ajudava nas construções, eu era mais, o homem é mais velho, né? Então, eu tinha 6, 7 anos por aí,
mas ajudava, reconstruímos o sítio, construímos uma casa grande e tal, uma casa grande, espaço, então, uma suíte, né, para o dono, que era o cara que morava na cidade. Durou isso, acho que um ano e pouco, mais ou menos, né? Cheio de animais, pomar, aquela coisa toda tal. Eu me lembro que eu saí para ir para a escola, eu estava no segundo ano, acabei repetindo esse segundo ano, que saí do grupo escolar, do primeiro para o segundo eu passei direto, né? Eu já sabia tudo, né? Aí quando saí da escola lá, não me adaptei na escola em Salto Grande, mas eu andava, eu acho que uns 3, 4 quilômetros no escuro, na época de inverno, numa estrada só mato mesmo, dava para chegar na escola em Salto Grande, que era a cidade onde ele foi morar, na época em que se construiu a hidrelétrica de Salto Grande, né? Que é o mesmo rio Paranapanema e tal. Eu não sei porquê, não sabia porquê, lógico, eu já sei, minha mãe me contou depois, como adulto, né? De repente meu pai junta tudo e voltamos para Ourinhos. O nosso irmão, querido irmão tal, né? Que era Manuel Lopes e João Lopes, parentes certamente desse bispo, né? Do bispo, né? Que depois eles foram para morar em Londrina também, essa coisa toda. João Batista Lopes, né, tal. Então, o outro era João Batista Lopes. Bom, sei que ele chegou para meu pai e disse: Dito, você não pode mais ficar aqui, não vai dar mais você continuar. Tá? Por quê? Não, porque o pessoal, os colonos, os empregados brancos, não querem receber ordem de você, porque você é preto. Citou o nome só de um Manelão, que era acho que o líder dos trabalhadores lá, tal. Falou, mas acho que se esse é sócio e tal, né? Eu hoje, lamento não, as coisas na época como eram, né? Falou para você isso aí, você pega, junta as suas coisas, bateu o pé, você junta as coisas, aprendi isso também na vida. Bateu o pé, não vou correr para ele saber primeiro, vou correr na hora certa, se tiver que correr, não é isso? E ele pega, junta as coisas todas, tal, não contestou nada, também. Eu sempre digo, eu contei ainda, que ele fez um negócio feito na base, fez um negócio na base do fio de bigode com um cara que não tinha barba. Então, isso aí ele usava bigode, né? Então a gente volta para Ourinhos, somos cortados da igreja, aquela coisa toda aí. Sem casa, sem nada, sem emprego, né? Essa coisa toda. Mas lá no sítio mesmo ele fez um curso de eletricista pelo curso monitor, né? Eu digo curso monitor, por correspondência. Eu lembro do Luz Lampião estudando à noite, tal, aquela coisa, virou eletricista. Tinha habilidade para tal, né, tal. E voltamos para a cidade, fomos morar lá, perto da zona de Meretriz, inclusive, no outro bairro que não era o nosso, próximo ao cemitério, no fim da cidade, uma saída para Salto Grande, uma da estrada de rodagem, uma BR lá tal. Ele começou a trabalhar como eletricista, tal, ele vai todo, tal. E nós não sabíamos o que estava acontecendo. Voltamos a frequentar a escola, aquela coisa toda, o grupo escolar, Virginia Ramalho e tal. E, de repente, ele era muito querido na cidade, pelas habilidades, era amigo do prefeito, essa coisa toda. Sei que o prefeito, Domingos Camerlinho Caló, um grande prefeito na cidade, ele oferece para ele trabalhar como guarda-campo. Esse guarda-campo seria o zelador do campo de aviação, que é o aeroporto, mas o interior é o campo de aviação. Então, nós tínhamos, era um casarão muito grande, um casarão tinha o bar e o restaurante. Minha mãe com a sua habilidade culinária, né? Eu no balcão do bar, né? Ajudando meu pai no bar, né? De repente, a igreja cortou a família toda da igreja, porque, lógico, estava com um bar vendendo cachaça, né? Sim. Somos cortados da igreja, aquela coisa toda. Aí desandou, começou também a jogar, ir para a cidade jogar, muito dinheiro, sempre à vontade, jogou todo o dinheiro fora, desandou, separou, acabou separando com as brigas, né? Ele com a minha mãe, aquela coisa toda, coisa do casal, né? Ela com razão, toda razão. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa idade? Já estava com uns 10 anos, 10 para 11 anos, não, uns 11 anos, sim, 11, 12 anos, porque eu já estava na segunda série do curso profissionalizante, né? É uma espécie de Senai que tinha. Aí chegaram as férias, né? E ele fala: você quer continuar trabalhando ou quer estudar? Quero trabalhar. Eu bem que sempre estou trabalhando até hoje, né? Falei, né? Um golpe, não fui muito inteligente. Mas comecei a trabalhar na VASP. Primeiro, uma honra, né, cara, trabalhar na VASP, né?
calça preta, uniforme, né, aquela coisa toda. Mas só que o meu trabalho qual era? Carregava as malas, né? Carregava as malas e tirava o saquinho de joio. Mas aí meu pai, nessa separação, acabamos falindo, né? Claro, não tinha mais quem tocasse a coisa e tal. Aí não tinha mais o guarda-campo também. Acabamos voltando para a cidade. Aí sim a coisa ficou ruim, mas eu já estava trabalhando, então continuei trabalhando na VASP, né? Passei já, aprendi a geografia sozinho, né? E também aprendi a emitir passagem, já virei auxiliar já de contratado com extra-numerário, né? Então, quando meu pai aparece lá, que tinha uma irmã dele que morava em Santos, aparece lá, não, vocês vão para Santos, que vou voltar para casa, tá? Falei, isso combinou com a minha mãe, né? Tá só acompanhando, né? E a família toda, trem direto para Santos. Mas chegamos a Santos, São Vicente, eu moro em São Vicente, na casa da minha tia, arrumei trabalho logo em seguida, tal, e de repente também consegui trabalhar numa imobiliária, mostrando casa, sempre falava bem, aquela coisa toda, tinha esperto, tinha uma habilidade para isso, mas aí apareceu a oportunidade de vir para São Paulo. São Paulo, meu irmão foi estudar no Escolástica Rosa, que é uma escola tradicional lá na Bartolomeu de Gusmão 111, eu lembro, em frente à praia, se formou lá em técnico de estruturas metálicas, né, que é uma escola profissionalizante também, mas é internato. Minha mãe foi trabalhar na casa de um médico que dá nome hoje à Santa Casa de Santos, né, famoso médico lá, com a minha irmã caçula, que era uma criança, né, e eu vim para São Paulo, sozinho, aos 15 anos, eu tinha 15 anos. Fiquei acho que 1 ano e meio, 2 anos em Santos. Mas quando chego em São Paulo, vou morar em Pirituba, na casa do Tassiano Constantino Teixeira, que virou evangelista lá na igreja metodista de Santos. Isso aí, então você tinha seus 16 anos? 15, 16 anos, já 16. Aí que eu conheço a igreja metodista. Isso que eu ia te perguntar, foi nesse laço Pirituba, exato, porque Luz... Pirituba, minha irmã frequentava com... Eu disse, meu tio ele não estava frequentando igreja. Ele não frequentava igreja, ele se converteu depois. Mas a minha irmã frequentava a igreja metodista em Pirituba, que era uma casinha no outro bairro ali, né, no Mercado do Caminho, antes da Mirante. E eu nunca frequentei, eu nunca parei em Pirituba, na realidade. Fui garoto lá, assim, fui menino lá, joguei futebol lá, vendia banana lá durante a semana. Daí, então, eu começo a frequentar a Igreja da Luz. Igreja da Luz, aí a família Neto praticamente me acolheu. Todo domingo almoçava na casa deles, né? Como se fosse da família, virei da família mesmo. Eles moravam na Vila Guilherme. E aquele tempo, o tempo dava de sobra, né? Porque a gente ia de manhã na escola dominical, saía para almoçar, voltava, tinha devocional dos jovens, né? Tinha o devocional dos juvenis, devocional, e depois da devocional vinha o culto, aí que vinha o culto. A gente almoçava, ia fazer um trabalho na favela, que era perto do Fórum da Barra Funda, lá tomava um trem, ia lá na Barra Funda, andava lá no meio da favela, fazer um trabalho, tinha um ponto de pregação lá. Eu tive uma experiência assim, muito interessante lá também. Eu sempre fui meio metido em andar, e lá no meio da favela, não sei o quê. E você disse, era o bambambam dessa turma aí. Foi aí que você se tornou um líder dos jovens? Foi, começa aí, Gonzalo, começa aí. Nós em 3 lá, na nossa faixa etária, era o Devair, que era um ano mais velho que eu, 1 ano ou 2, o Osmar, depois foi assassinado em São Bernardo lá, o irmão da Miriam, né? Nós três jogávamos futebol juntos, a gente jogava tudo, futebol, tênis de mesa, tal, aquela cantava juntos, um trio de touca, a gente usava 3 toucas que usam hoje em dia, que uso até hoje na realidade. A mãe deles até fez uma touca para cada um, sabe, aquela com muita amizade mesmo, e jovem, né? Então comecei a cantar em coral, já sempre também, logo depois faltou a regente, que era filha de um pastor, Diva Romano Lemos, muito amiga do nosso até, muito amigo do Anivaldo, né? O pai dela era um pastor e tal. E ela, acho que saiu da igreja, uma coisa assim e tal, e eu passei a reger o coral também, que eu tinha, lá também tinha um Orlando Dinelli, que era de São Caetano, mas ele era o pianista lá, organista, cantava muito bem,
organista da igreja, ele se ofereceu para me ensinar música. Isso lá na Luz? Na Luz. Então, começa assim, mexer com música também, que ele viu que eu tinha aptidão, né? Começou, eu ia na casa dele, na Vila Sá Barbosa, e ia durante a semana para estudar. E é engraçado que minha irmã ria muito, né? Morando na casa dela, e eu ficava estudando, tempo de estudar com teclado de papel. Você não tinha equipamento, não tinha instrumento, você estudava com teclado de papel, você ficava exercitando, né? Que é uma coisa absurda, não tem som, não tem nada, né? E todo mundo estudava assim. Então, onde eu aprendi os rudimentos de música, né? Passo a reger o coro lá também. Mas como juvenil, não sei como houve a eleição lá para presidente juvenil, virei presidente juvenis. Quando eu comecei a abrir, vamos então iniciar a nossa devocional, cheio de tempo enchia, tal, cheio de gente, né? Cheio de juvenis, né? Eu, cheio de moral lá na frente, e tal. Aí entra o Snar, entrou o jeitinho dele, estava meio, né? Passinho curto, né? E sentou no último lugar. Então, quando eu vi ele, eu tinha acabado de abrir, e vamos encerrar, então. Eu não fiz nada, porque... Muito engraçado que se tivesse havido alguma coisa, né? Uma notícia, alguma coisa tal, né? Mas não, era cedo demais para começar o culto oficial da igreja. Ele foi lá me prestigiar, o juvenis. Sentou lá. Acabou minha voz emudecida. Medo de falar em público, né? Olha só, né? Mas fazer muito teatro, né? Coisa do tempo do bom teatro, né? Da delegacia, as peças e tal. Bom período. Eu chego no quartel, chego formado de igreja metodista, já jogava futebol, já fazia educação física, já tinha um monte de coisa que eu sabia fazer, boxe também, né? Fui para o exército. Com 18 anos, fui em 1961. Fiz 18 anos, fui para o exército, fui servir no Jardim Belval, ao lado do José Manuel da Conceição. Tem uma coisa com essa região ali que eu nunca consegui me afastar dessa região. E mesmo servindo o exército, você continuou com a conexão com a igreja? Sim, mais do que nunca. Porque eu fui servir lá, e lá eu encontro lá o Luiz Macedo, que era da igreja Holiness, e encontrei também um outro amigo, Ayrton Santiago, cuja família é da igreja metodista de Santo André. E nós três, a gente formou, que é uma coisa muito juvenil também da gente, né? Pureza da época, né? Mas o soldado tinha muita má fama, né? Militar, praça, namorador, aquela coisa toda de aprontar. E a gente então resolveu formar um trio para cantar nas igrejas para demolir, fardados, hein? Olha que absurdo! Se eu estava pensando, até me arrepiei isso. Falando, tem coisa que eu já fiz que eu já não faria isso, nem com a arma no peito. A gente saía fardado aos domingos para ir cantar nas igrejas, para demonstrar que dá testemunho, para dar testemunho. Ninguém está perguntando nada para você. Nunca ninguém perguntou nada, quem está fardado, né? Tanto é que nesse período, em 61, eu passo a ver, lógico, no meio de 61, já vim cantar no coral do Billy Graham, regido pelo Wilson Faustini, no Pacaembu, coral de 1000 vozes, tal, que foi feito. A gente ensaiava até na Nestor Pestana, na catedral, onde ele regia, e cantando no coral da série de pregação do Billy Graham, onde eu conheço o pessoal do coral evangélico. Conheço a Benedita, o pessoal da Vila Mariana, todos jovens, né, saindo da juvenis, todo mundo já cantando no coral evangélico. Tanto é que a Benedita Cezé foi homenageada com a mais antiga coralista do coral evangélico, né? E eu o segundo, né? Pode sair os outros, né? Coraça faleceu, né? Foi o regente também, um dos grandes regentes. Então, mas naquele período, já em 61, eu passo a vir, eu estou fardado nessa época, passo a vir cantar no Exerrando. Mas nesse período, então, que eu volto a vir, eu estou ainda juvenil, ainda na Igreja da Luz, eu sinto num determinado dia lá, me lembro até do hino, meu Senhor, solteiro, com a voz reta, eu vou lá na frente e tal, para ser pastor, né, e tal, me apresento, né? Me apresentei e tal, tudo bem, então, porque eu mandar alguém, a igreja ia pagar, e a Igreja da Luz estava bem na época, tinha os empresários que bancavam a igreja na realidade e tal, e eu, então, ia ser um aluno do José Manuel da Conceição.
Ia voltar para Santa Maria da Conceição, onde eu já estivera, né, no seminário, né, que era no Juvenília, ia voltar para lá, as coincidências da vida. Tinha um casal, tinha a igreja metodista ali da Vila Ed, é um terreno que uma senhora negra, doou para a igreja. Ela era bem velhinha, dona Guilhermina, acho que eram irmãs, duas bem velhinhas, moravam sozinhas num terreno grandão, terreno da igreja lá. Ela doou esse terreno da igreja. Mas ela tinha 2 netos, ela criava um casal, Alice e Toninho. 2 meninos, juvenis também. Só que esse Toninho era um capeta, esse moleque. Para dar um jeito nele, mandaram ele para o seminário de Santa Conceição. Ele nunca pediu para ir para lá. Mas esse não é o Toninho. Não. Esse Toninho aprontava para esse Toninho. Não é o Toninho meu tio. Aprontou também. Mas esse Toninho, mandaram esse Toninho no meu lugar. Foi, cara, desabou o mundo, né? Fiquei, machucou porque estava vocacionando, eu achava que estava vocacionado mesmo, né? Deus acho que discordava, né? Pelo jeito ele discordava. Foi na Luz que eu conheci um jovem vindo da Igreja Metodista de Vila Maria, que tinha vindo de Minas, que era Anivaldo Padilha. Ah, sim. É com o Anivaldo Padilha que eu vejo pela primeira vez, participei de uma reunião da UNE, no Teatro Taíbe, na Rua Três Rios. Era um congresso da UNE. E é dali que depois eu vou voltar com o Plínio Marcos naquele teatro ali, ficar 3 anos ali com o Plínio Marcos e o bando ali no mesmo teatro. Mas eu sempre tive muita preocupação com coisas sociais, com esse lado social da igreja, né, que para mim que eu acho é totalmente de wesleyano, né, essa preocupação dele contra a escravidão, essa coisa toda, né, tem sempre essa preocupação, isso me atraiu muito. Em 65 aí, para me tornar então presidente ser eleito presidente dos jovens, num congresso do Campos do Jordão, então conheci o Rubens e esse pessoal todo, a mocidade toda, porque nós envolvimos com a federação por causa dos acampamentos, por causa dos jogos de futebol contra a faculdade, por causa do time de futebol de salão, eu de Bahia Osmar sempre. E aí fui conhecendo todo o pessoal, passo a frequentar a federação e as programações, né? Em Jundiaí, torneio de futebol de salão em Jundiaí, jogo na faculdade. Pá. E aí eu sei que fomos a 68, acho que foi 68, que há então um congresso dos jovens em Campos do Jordão. E a gente detestava o pessoal da Igreja Metodista Central, que era tudo rico, né? Se detestava. Detestava, não tinha ligação. A gente tinha uma turma que era do lado pobre, né? Que era o pessoal mais humilde das igrejinhas, filhas da catedral, mas porque tinha um camarada na catedral, eu esqueço o nome dele agora, ele tentou ser presidente da federação várias vezes, ele era odiado assim, unanimemente odiado, né? Ademar de Barros era o nome dele, coincidentemente Ademar de Barros era o nome dele. Mas que ele era muito pedante, muito chato, ele era muito nariz empinado, mas a gente já não gostava. E isso foi uma coincidência assim, fantástica, lembrei agora. Por quê? Eu sou amigo do Anivaldo, nós dois da mesma igreja, a Igreja da Luz. Mas o Anivaldo ele era muito querido, porque ele tinha frequentado a Central também. E já tinha esse ativismo dele, eu não sabia, mas ele já tinha um ativismo dele também. Sei que ele era amigo da Suzel, da família Pupo, que era o doutor Pupo, né, aquela coisa toda. Então, Campo Belo, Vila Mariana, Central, era tudo igreja da classe média, outras que não era duas, que era igreja periférica. Então, a gente tinha uma outra turminha da gente, né, que olhava sempre atravessado, e eles também não se misturavam muito com a gente também. A gente achava isso, né? E a gente que não frequentava os mesmos lugares que eles, né? Eles não tinham dinheiro, então não dava como frequentar. Por causa do estudo, por causa do esporte e tal, e as brincadeiras, teatro. Lógico, a gente de repente deve ter virado liderança, porque chegou na época, em Campos do Jordão, chegaram para mim e falaram assim: Moisés, vieram conversar comigo para ser candidato a presidente da federação. Eu falei: Top tinha sido presidente dos juvenis, né? Também não tinha segredo nenhum para mim também, a essa altura, né? Estou entrosado com o pessoal, né?
Ah, tudo bem, topo, um rapaziada tal, um pessoal legal. Então, e quem era o outro candidato? Ele. O nosso querido... Não? O Anivaldo. Ah, o Anivaldo. Ah, que coisa. Olha só. Mas eu não sabia. Eles estão lá, o pessoal que está comandando nas políticas lá, eu só estou tocando violão, aquela coisa toda, fazendo graça com as meninas, né? Aí só sei que teve a eleição e o nosso grupo ganhou, que a maioria venceu. Mas eu não sei se o Nivaldo nessa época, por quê, mas o Nivaldo ele era querido, o Nivaldo era muito querido pelo pessoal da Vila Mariana, Central já tinha passado também, era liderança e tal, que se eu soubesse, eu teria abdicado ou teria feito uma composição com ele, porque com ele que eu fui aprender as coisas, com ele que eu vou militar, é com ele, sabe, que eu vou trilhar no caminho. Escriturário, né? Trabalhava num departamento, eu não tinha noção do tamanho da importância do departamento, que era o S2. S2 é justamente o departamento de informações. Então, no S2 tinha um tenente e um sargento, Nemésio Weber, né? E eu. Esse sargento tinha um problema de alcoolismo, estava veterano, ele voltou para o Rio Grande do Sul fazer um tratamento, e eu fiquei no lugar dele. Eu era de confiança, aquela coisa toda, que ajudava a dar aula para os oficiais, fazendo narrações, coisa. Aí era o líder da educação física, da equipe esportiva de corridas lá do quartel, né, tal. Então tinha muito peixe mesmo, já engajado, né, então... Aí eu ficava laranjeira, que a gente chama, né, cara, não sai do quartel, ficava dentro do departamento, essa minha unidade em Barueri, Jardim Belval, quilômetro 29, é uma unidade que foi a unidade da FEB. Tanto é que o nosso símbolo é uma cobra fumando, né? E a gente, então, eu ficava todo domingo vinha os jornais, que todo o departamento de comunicação, né, de informações, jornais do Estadão, Folha, todos os jornais, tudo para lá. Eu ficava lendo, gostava de ficar lendo aqueles relatórios do tempo de guerra, prender os alemães, como que aconteceu com a patrulha e tal, um monte de volumes lá e tal. Mas eu ficava lendo os jornais e tal. E o tenente Arthur Vilangeri era um bonachão, em período de férias, pessoal, férias do quartel, férias assim, fora de período de convocação, né, interregno, ele chama um amigo meu, que tinha uma Vespa, um cabo também, muito amigo, cabardeiro, Cabo Teles, chama o Cabo Teles. Chama o Teles, ele me chama e diz o seguinte: ô Teles, perto de mim, você vai lá em Carapicuíba, pega sua Vespa, transporte não tinha, pega a Vespa, que era a lambreta, né, da época, né? Tipo lambreta, pega a Vespa, vai lá, finge que você vai fazer matrícula num curso, não sei se é da datilografia, que essa menina voltou da China e montou essa escola e deve ser, não é que eu não usava um aparelho, mas deve ser um aparelho, deve ser um negócio do comunismo, ou sei lá, uma coisa assim, tal. Aí, ele tal, tudo bem. E aí ele fala assim: não vai virar do lado deles, hein? Falou brincando com o cabo. Aí eu solto, né? Tenente, e se eles estiverem certos? Encerrei minha carreira no exército ali. Ali foi meu fim. E se eles estiverem certos? Dá uma risadinha amarela, tal. À tarde, eu ia para casa, né? Fim de semana. Estou na estação, a estação era toda vazada, né? Na estação de Jardim Belval, estou esperando o trem. Chegou um campo de futebol, tem um campo de futebol e a cerca. Ela, Cabo Moisés. Eu, major, já tinham tirado um comandante de lá. Está saindo oficiais, está saindo gente, aquela coisa toda. O major quer falar contigo, estava no comando. Fizeram o pessoal deles no comando, né? Major, que a gente não conhecia. Eu falei, pois não, tá. O senhor fez um comentário hoje com o tenente Vilangeri? Eu já falei, bom, né? Já, quando me chamou, eu já sabia, né? Eu já falei, não, é que eu fico aqui lendo todo fim de semana e vejo falar em comunismo, capitalismo e tal, eu queria saber. Curiosidade, minha curiosidade, só para saber. Ah, tá bom, pode ser retirado. De continência, eu dei meia volta, de costas para ele ainda. Um detalhe,
Deixa a chave da sessão, por favor. Aí foi a sorte lançada. Me tiraram da sessão, não deram mais trabalho nenhum, e eu fico aquela coisa ali. Mas só que eles percebiam, eu dei o nome até para o Nivaldo das pessoas, os oficiais mais cruéis torturadores do ICOD eram os oficiais mais queridos do quartel, sabe aquele cara que você fala, mas cara não pode ser militar, o militar costuma ficar durão, fraco, e tal, né? Os caras tudo sorridentes, tudo alegre, tudo amigo e tal, não sei o quê. Os piores torturadores foi Dalmo Lúcio de Mudinho Cirilo, com o qual eu trabalhava, que era antes da minha sessão. Depois ele saiu porque ele foi para o ICOD. A gente não está sabendo naquele tempo que ele falava isso aí, né? Mas também, quando o sargento Nemésio Greber sai, eu que passo a fazer, ele fazia um relatório, todo mês um relatório, que eu sabia o que era o relatório, a lista dos comunistas da região. Eles estavam preparando o golpe já anos atrás, né, tal, desde Aragaça e tal. Mas eu passo a fazer esse documento, eu confiança para fazer documento. Eles me tomam a chave e toda a lista e tal. Claro que eu entrei nessa lista, né, depois também, né? Você fazer parte dessa lista, tranquilamente. Mas aí eu começo a bater o desespero, começo a perceber. Tenho que sair daqui, tem que ter escola de paraquedista, sabe? Do jeito que eu detesto a altura, né? Eu vou para a escola de paraquedista, não tem outro lugar para ir que eu vou fazer, né? Eu pulo, eu tenho medo de altura, vai aprender a pular, né? Ou não abrir a vaga para gente ativa, tinha que estar ou da baixa ou ser civil, para entrar. Não abria vaga, tentei ir para a escola de sargentos da aeronáutica, não abria da aeronáutica, fiz curso, tentei para a escola de sargentos do exército, tal, ESA, tal, nada. O tempo passando e a pressão sobre mim sem fazer nada do quartel, falei, daqui a pouco eu estou vendo gente saindo do quartel, e sai gente, tal, daqui a pouco estou preso, né? Aí, de repente, só que não tinha telefone nas sessões, tinha telefone, mas é magnético, ele de maneira de campanha, né? Todo mundo, o operador de telefone, Moisés, uma ordem para o senhor dar um pulo na segunda região, no QG da segunda região, conselheiro Broteto na Barra Funda, falar com o coronel Eunato Queiroz. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ido lá nesse lugar. Eu estou preso, né? Me apresentar no quartel-general, que antes não tinha, e agora é tudo concentrado em Ibirapuera. Antes no QG, no segundo exército, no QG. No segundo exército era na Conselheiro Crispiniano, no centro, né? E o da segunda região ficava na Barra Funda. Aí cheguei, fazer o quê, né? Chego lá, pois não. E chegando, né? Eu tá aqui, sabe Deus o que vai acontecer, né? Aí, vai perguntar se fala aquele sargento ali, eu olhei na mesa, está um sargento João Tavares de Lima, que era amigo de futebol, né? São Paulo tinha tentado tirar ele do exército para ir para o time profissional, tão bem que ele jogava, né? Era time dos sargentos, mas ele tinha muita amizade, aquela coisa. Sei que olhei para ele, deu uma risada, ele só olhou para mim, já senti um alívio, né? Já tem alguém conhecido, se vai acontecer alguma coisa, avisar a família, pelo menos, né? Aí nós soubemos também que o senhor está interessado em ir para o Canal do Suez? Certamente. O coronel me perguntou, meu sonho, né, ir para o Canal do Suez. Eu nem sabia que tinha tropa no Canal do Suez. Quando volto, eu começo a perceber, lá mesmo a gente não tinha contato de rádio e não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Quando a gente volta, eu vejo vários oficiais presos, sem poder sair das cabines do navio. Né? Estranho, né? Alguns voltaram antes. De vez em quando aparecia um oficial lá para inspecionar. O pessoal gaúcho, que tinha um pessoal muito mais esclarecido do que a gente, ameaçando de morte o coronel, o comandante, e lá já. Então, vivemos aquele clima. Quando voltamos, aí que eu chego, vou no quartel lá falar com um amigo, aquele amigo da Vespa lá, ele me contou. Aí ele me contando as atrocidades que aconteceram. Quando eu saí, prenderam um sargento burocrata, né, até de finanças e tal, foi torturado, voltaram para prender de novo, voltaram para prender de novo, ele pediu licença para ele dar um tiro, uma 45 no ouvido, e se matou. Aí eu fazendo um exame para demissional, né, no quartel, encontro um sargento que era o nosso líder de educação física, ele gemendo numa maca, tinha sido torturado também. Depois esse amigo me conta, foi preso porque era mau exemplo para o exército, ele era farrista, vivia na farra, mas não tinha nada, nem deve ter desobedecido a eles e tal.
Então, mas eu fui lá e procurava um horário para fazer. Se comprava um horário, alugava um horário e tal. Tinha voltado. Então, e aí o Domingos Vilela, que era dono do Magazine Central, que fazia togas para a igreja, da Presbiteriana, da Vila da Moca, né? Presbiteriana da Água Rasa, mas Presbiteriana da Água Rasa, ele era o gerente da rádio, diretor artístico da rádio, Bem-vindo Bastos Neves, que era da terceira igreja presbiteriana do Brás, né? Era o diretor. Aí eu falei com ele, ele falou, Leandro, você liga daqui uns 2 dias, se pintar alguma vaga eu te aviso, me liga. Eu estava morando em Pirituba, esse período, então minha mãe já estava, estava lá. Aí liguei de lá para ele, ele falou, aconteceu uma coisa aqui difícil de acontecer, 67, hein? Muito difícil de acontecer um milagre. Um locutor pediu demissão. E conversando com você, que sua voz iria bem aqui na rádio, você não quer fazer um teste aqui? Lá fui eu, falei, vou fazer o teste, terminou o teste, falou assim, você será o melhor locutor da emissora. Claro que eu não acreditei, né? Comenta. Claro que eu não acreditei, fui ouvir, depois de passados anos que eu fui ouvir meu teste, né? O cara foi muito bondoso comigo, mas tudo bem, estava aprendendo. Mas o que? Você lê, te li em igreja, você lê Bíblia, né? Levanta e lê, né? Faz teatro, essa coisa toda, não deu problema. Comecei então a trabalhar, mas eu estava trabalhando no banco de Chase Manhattan Bank, que era o Lar Brasileiro, que eu cheguei no Canal dos Seis, que é uma passagem interessante também. Eu já pulei para as Freiras, já voltei para as Freiras, né? Mas então eu vou para o rádio quando eu saio do Exército. Mas eu procurando trabalho, passei a trabalhar na minha profissão, né? De auxiliar de escritório. Sei que quando eu arrumei esse serviço na USP, tinha um locutor muito mais antigo, um vozeirão, Pablo Muniz, autor daquela Ave Maria sertaneja, inclusive, violas, violões, são paixões, né? É um compositor, bom violonista, cantor. Ele não quis, ele era racista, ele não quis, eu chegando ainda, negro, né? Ele não quis trocar, eu precisava de um dia trocar para eu continuar no banco e tal. Ele não quis trocar comigo um dia, peguei e saí do banco. Quando eu falei, o major ficou louco, David, você está doido? Então daqui você vai fazer sua carreira aqui no banco. Então, mas eu vou, né, pro rádio, peguei, fui pro rádio, saí do Banco Lar Brasileiro. Esses dias, um caso à parte, um grupo de meninas, garotinhas mesmo, ganharam o edital da prefeitura, se juntaram e formaram um grupinho, Lentes Malungas é o nome delas, da equipe. E começaram a fazer, então, documentário. E escolheram o samba até de passagem pela história, tudo aqui, delas, aquela coisa toda, são meninas de periferia e tal, você colaboraria, queria certamente fazer com elas e tal. E elas começaram a danar, espertas as meninas, sabe? Começaram a correr, elas chegaram com um papel para mim, elas levantaram em Brasília um documento, que você sabe, pelas atividades que eu não somente saí do Exército, já pulei para a vida sindical. E já vou para a Vila Euclides. Eu e o pessoal do sindicato de jornalistas, a gente saía junto e ia para lá. Só de pessoal de comunicação que apoiavam as greves lá do tempo do Lula, como presidente lá. Era eu, do sindicato radialista, que me chamavam de comunista, até o próprio sindicato, que era Pelego, e o Davi, que substituiu o outro famoso que faleceu recentemente, quase 100 anos de idade, que era o grande líder que descobriu a Carolina, Maria de Jesus e tal. Eu esqueço o nome dele. Mas então a gente que ia para lá, para Vila Euclides, direto. Então, greves sucessivas e tal. Então você está sabendo das greves que comandavam no Tupi, depois eu era do sindicato dos radialistas, cara das greves, aquela coisa toda, depois sindicato da Sintusp também, o pessoal piqueteiros, né, coisa toda. Mas e você sabe que o seu nome deve estar em algum lugar, né? Então, em algum lugar está. Seus meninos descobriram em Brasília, um centro de documentos lá que é disponibilizado e tal, um relatório de alguém que, a certa altura, na Rádio USP, eu criei um programa chamado Mundo Negro. Mundo Negro, que era conversar tudo que fosse o mundo, o universo negro e tal. E chamei a minha então companheira Dulce Pereira, que era do MNU,
e apresentava um programa direta já na TV Cultura, né? Ela apresentava lá, eu trabalhei na Cultura 7 também, na TV e na rádio, mas então eu a chamei para apresentar esse programa na USP. O cara não fez um relatório dizendo que o Moisés da Rocha foi criado um programa na Rádio USP chamado O Mundo Negro, que é um programa perigoso, de uma maneira assim, porque ele levará, daqui a pouco tem o mundo branco, o mundo amarelo, o mundo... Ó, imbecil, cara, né? Mas está documentado lá. E eu não sabia desse documento. Você descobri agora esse documento. Me deram até uma cópia, né? Ela transcreveu. Quem saiu de lá foi um famoso cantor, depois ele foi fazer a festa baile na TV Cultura, que era o Seresteiro, foi o rei da Seresta. Ele era motorista de táxi, ele era da Moca, era italiano, e ele fazia um programa Táxi, Música e Notícia. Ele via notícias e tal, ele fazia programa para os taxistas. Ele saiu, eu peguei e continuei fazendo esse programa dele, mas fazendo o meu sonho também, que eram os programas evangélicos. Sim. Fazia Alvorada com Deus, 4 horas da manhã, tinha um programa fazer Alvorada com Deus, 1 hora de Alvorada com Deus, só hinos, tocando hinos, né? Só bons hinos solo, quartetos, essa coisa toda. Né? Mas então vamos recuperar aquela memória, relacionar esse momento difícil, né? Você já teve ali aquela situação, aquele temor da perseguição, você já tinha vivido isso dentro do Exército. E como é que você viu isso na igreja, né? Como líder de juventude? A igreja foi afetada por essa situação? Como é que você viu isso naquele momento? A igreja foi muito afetada, mas negativamente. Negativamente. Porque assim como tivemos os jovens presbiterianos, né? O pessoal de Campinas, que muitos sofreu, muitos também foram entregues também aos leões, né? Às feras, no metodismo aconteceu a mesma coisa. Porque eu então volto de Campos do Jordão, presidente da federação, então não está sabendo de nada ainda, mas já é 1968. Né? Tanto é que na igreja metodista do Ipiranga, a Marlene, esses dias a Marlene me falou, por isso que às vezes eu ouvia falar sobre você e tal. A esposa do reverendo Argemiro, ela me livrou, me avisou que estiveram lá perguntando por mim qual era o meu comportamento na igreja do Ipiranga, como é que era o meu procedimento lá, essa coisa toda. Eu me afastei da igreja, falei que eu ia envolver a igreja, eu pensava assim, vai dar o rolo aqui para a igreja e tal, mas eu envolvido também com luta sindical, foi um período que eu fiquei bem afastado da igreja. Então, essa coisa política, então, afetou muito, porque as ressalvas, e até hoje já diminuiu muito, que o mal venceu, né? Finalmente o mal venceu, né? Quando fecha a faculdade de teologia, o mal venceu. Começa lá atrás, muito lá atrás, né? Quando vende chácara fora, quando vende o terreno dessa igreja que foi doada da Vila Industrial, bispo comprando casa em Biúna, sabe? Então, né? Então tem muita história aí. Muita gente se completou, na realidade. O mal venceu, de fato, né? Perde-se a tradição, perde tudo. Então, mas foi muito difícil, sim, porque o preconceito que a gente enfrentou, tanto é que não somente os sucasas que entregam às pessoas, mas muita gente era favorável, e é favorável ainda. Eles cortaram a participação de todos no boletim da igreja, né? Então, tudo foi confusão, dando caso de Bolsonaro e antibolsonarismo. Pois a casa já era bispo? Ou era pastor? Nosso caso já tinha deixado de ser bispo. Quem entrega a todo mundo é o Sucasas pastor. Ele tinha o irmão dele, o Sucasas, Isaías Sucasas, é o irmão mais velho dele, e já estava aposentado nesse período, né? Mas o José Sucasas Júnior, que foi pastor no Ipiranga, né? E tudo. A sogra do João trabalhava na casa dele e tal. Mas ele é um cara assim, ele falava para a sogra, para a dona Dorcas, que era a mãe da Ruth, né? Falava para a mãe da Ruth que quando ele tinha carteirinha de informante, uma coisa interessante, sim. Tinha carteirinha, mas ninguém sabia, só que ele falava para a dona Dorcas que quando ele ia na feira, ele pegava tudo de graça lá, porque ele mostrava a carteirinha, com pobreza de espírito, né? É isso aí. Mas muito trabalho, sim, muito preconceito da igreja, sim, o pessoal sendo visto da gente, mesmo no próprio conjunto mesmo. Na Federação de Jovens você ficou 1 ano só ou mais tempo? Eu fiquei o período que me coube, né, que era o meu mandato. Depois
muito tempo depois que foi ter eleição, que com o fechamento da faculdade, a gente resolveu, isso foi ideia minha, inclusive, encampar o movimento do pessoal da faculdade. O pessoal estava em greve lá, nós somos uma comissão lá para, usou como encampar, dar apoio mesmo. Aí que o bicho pegou de uma vez. Mas nós posicionamos essa, e o jornal também, aí nós fizemos um encontro, o Melquias, foi numa reunião dessas lá na Chácara Flora, de reuniões, a gente deu o nome até, que eu sugeri, o jornal Unidade, que era o jornal da Federação. E é um pacote desse jornal Unidade que um parente do Fernando e do Celso, né, os dois irmãos, do Rubens Gama, lá, dos cunhados do Rubens Gama, os dois irmãos, que os dois faleceram depois, foram torturados muito, faleceram na sequência, levam e entregam na casa foi na casa do Anivaldo, o Anivaldo não estava. Aí entregaram na casa de um tio deles. E ele era bolsonarista. Mas não era, porque tempo tinha Bolsonaro, né? E tal, chamou a polícia. Olhou, abriu o boletim, né? Aí começa aquela correria toda. Quando houve um pós-congresso na Central, então eu não fui, porque nesse dia eu tive um problema de alimentar, infecção alimentar, a gente comia no boteco embaixo e tal, sei que eu fui parar, eles me levaram, o pessoal da federação, no dia que ia ter não era um congresso, acho que era um concílio. Na Central, nós fizemos um documento que eu ia ler no concílio, o documento dos jovens. Só que eu fui para a Beneficência Portuguesa e a juventude foi quem leu. Lá no meu lugar, não pude comparecer nesse dia. Mas quando eles começaram a prender as pessoas, eles ficaram fazendo campana na Central. Tinha um pós-congresso, sim, também foi do pós-congresso. Então, eles prenderam várias pessoas esse dia lá. Estava atrás da Clara Amélia, que eu passei depois, que é irmã da Creuza Evangelista, né? Irmã do Santana, irmã de Santaninha, né? E ela com o Domingos, que eles acabaram se casando no exterior, mas o Domingos estava brincando, jogando futebol lá embaixo na quadra do fundo da Central. Ele deu um chute quando ele viu o pessoal, o Sucasas, com o pessoal, sabe, guiando o pessoal, apontando os jovens e tal. Ele deu um chute e estava brincando com o filho do Meneghetti, o Daí Meneghetti, que é do Sul. Ele chutou a bola lá para você, ele correu atrás da bola, voltou anos depois. Conseguiu escapar. Aí encontra com a Clara. O pessoal lá do Campo Belo deu uma grande força. O nosso querido lá, médico lá da cunhado do Suzel, a família dele, Suzel Pupo, né? Deram uma força danada, criaram-se uma rota, né? Foi tirada a rota. Tá? E nisso, eu, com a Josira, falei, vamos avisar a Clara. Vamos avisar a Clara. Eu falei para ela, a Clara mora assim, lá em Santo André, né? Mas eu sei que ela não viu, ela não ignorou, saltou e foi para a casa da Clara, Santo André, Camilópolis ali. E eu fui na sequência, fui passar num outro lugar, eu estava procurando a Clara para avisá-la, para dar no pé que o pessoal estava pegando todo mundo. Eu morava nessa época, eu estava recém-casado, eu morava no Belenzinho. Mas aí ela vai lá e a irmã da Clara vem, entra, não vai embora agora que... E eles olhando, lá dentro do animal que estava algemado no quarto. Ela já estava preso. Algemado no quarto. Mas ela chega lá, por sorte ela chegou, mas cadê a filha, a sobrinha da Clara, né? Para trabalhar em casa lá, ela trabalhava em banco, né? Então eu já tinha trabalhado conosco, tal, conversou, os caras tudo perto olhando, não falaram nada, enrolou, foi bem, enrolou, não foi embora. Só que ela foi embora para a casa da irmã dela. Poucas ruas. Eu chego depois, quando eu salto do ônibus, eu vejo a perua, a veraneio, saltei via veraneio, estava um sargento fardado e um outro apaisano, e outro militar apaisano, ao lado de fora da perua. Eu fiz uma meia volta e desci beirando o cemitério de Camilópolis. Só que na esquina do cemitério, não na perua, na esquina do cemitério tinha um cara deles. No ponto de ônibus, na realidade. Ele viu, fiz um giro e voltei, e ele foi pacientemente me seguindo, eu andando, né? Estava escuro, olhava para trás, ele manteve uma certa distância. Desci, também, vocês sabem dos macetes todos, né? Desci, a distância que ele manteve,
entrei à esquerda, mas quando eu entrei à esquerda, eu disparei e entrei uma rua antes da que eu ia entrar. Entrei uma rua antes, entrei e subi por a rua que eu deveria descer. Ele me perdeu. Ele perdeu porque eu saí do campo de visão dele e quando entrei cachorro lá, para o seguinte, está tudo apagado, apaga a luz, né? Ela falou, você foi lá, né? De fato, fui lá. Mas ficamos lá, demos um tempo, meu cunhado saiu com a gente no carro dele, não podia explicar para ele tudo. Eu falei que se viu alguma coisa, ele chegou depois. Alguma coisa, você viu, é tudo cheio de gente aí, cheio de viatura, ele falou perua, não sei o que e tal, os caras estão parados por aí. Mas esperamos que passou da meia-noite, saímos, esse cara ainda de me deixar no São Caetano, ia na casa do João, ele veio até o Belém, naquela hora, até ele, pai me deixa num ponto de ônibus, na Avenida Oiás. Mas a gente, quando eu tomei um táxi, parou um táxi, eu tomei um táxi, e o táxi está indo toda hora, quase batendo na verandeira dele, quase, que não era nós da gente, mas estávamos rondando naquele período da área industrial dos trabalhadores, né? Sei que subi, fiquei lá na igreja, fui na casa de uma da irmã do Adolfo, né? Dormi lá na casa dela. No fim, a Clara estava na casa do Roberto Alves, perto da minha casa, estava no Belém. E eu saí, fui lá em Santo André, arrumar encrenca, né? Procurar ela lá, ela estava para cá, e aí ela já também. O Anivaldo penou aí. O penal deu um bom tempo, ele segurou, deu tempo. E eu não dormi em casa, porque o Anivaldo foi forçado a levá-lo até em casa. Eu chego lá de manhã, eu vi a mulher assim, teve um pessoal que estranho, pessoal de bar, um cara magro, perguntando para o tal de Moisés, se eu conhecia, tal, uma moradora vizinha, né? E eu havia recém-mudado da lá, ninguém me conhecia também. E o Moisés era o judeu dono do prédio. Ela falou só, o Moisés só aqui que é o tal, aí, e vai durante o dia livrar de coisa, livrar papel e jogar livro fora. Isso. Foi difícil. Difícil. Mas sabe que eu sinto trauma até hoje? Quando eu começo a sentir certas coisas, certos momentos, você tem trauma gozado. Imagine quem sofreu, quem foi torturado, então. Que é uma tortura, é um tipo de tortura, sim, né? Sim. Sabe assim? Mas o camarada, eles foram embora, só que de manhã deixaram um cara sentado no bar em frente. O tempo todo, mas ela não vai aparecer, esperando a Clara aparecer. Mas no dia seguinte, quando eles voltaram de dia, foram embora, não, voltaram de dia, eu estava na sala, a gente ia almoçar, né? E eu corri, era um kitnet, corri para o quarto, tocou a campainha, eu achava até que era a vizinha, né? Estava de cueca só na sala, corri para o quarto e fiquei olhando, né? O cara com a pistola do lado, né? Eles perguntaram se a Clara tinha aparecido lá, mas o cara viu a sala pequena, ele viu que tinha prato para mais gente lá. Ele falou, tudo bem, ele foi embora, mas deixou gente lá na frente. E a Clara nunca apareceu, né? Então, a gente vai migrar para compreender a sua entrada no rádio, a gente vai entender, e como é que foi a ligação com o samba? Então, no rádio, eu como era cantor, toda a vida cantei samba em Ourinhos, para escândalo geral da igreja. Eu e meu irmão tocávamos tinha aparecido lá um rapaz chamado Gasolina. Gasolina foi um cantor negro, um cantor carioca negro, né, um baixinho. E ele apareceu lá em Ourinhos, lá no interior, formou um bloco do Oncinha. Oncinha é uma caninha que era a bebida Ivorã, fábrica Ivorã, depois venderam para Tatuzinho, para Pirassununga, né? Mas ele então formou, e a gente tocava nessa banda. Então ficamos horrorizados, estilo de Tuoja, tocando lá. E a escola era justamente no local, um espaço de meretriz também. Eles expulsaram vocês da igreja? Não, já estava expulso. Já estava expulso, mas era conhecido. Né? Era o tempo que vocês estavam fora. Agora já, então. Eu não sei se agradeço a Deus por ter sido expulso. E daí foi o pé de vocês, o seu pé no samba. Sim, aí então começa aí, mas a gente sempre ouviu muito rádio em casa, né? Rádio direto, revista do rádio,
a revista Cruzeiro, em casa sempre leu, né? E sempre se ouviu muito rádio e tal. Então, sabia todos os sambas, cantores da época, as valsas do tempo, tudo isso aí. Aí depois, então, quando eu chego a São Paulo, é que eu começo a cantar mesmo, achar, estudar com canto, não canto clássico, né? Mas estudar canto, e começo a cantar, eu achando que seria cantor, queria ser cantor, né? Esse cantor. E aparece esse lance do rádio, por acaso o rádio. Lembrando que tem uma pesquisa do professor João Batista Borges, que ele conta a pesquisa, escreveu um livro pela EDUSP, não sou pela EDUSP, é da PUC, mas eu sou pela EDUSP, João Batista Borges. E o negro no rádio paulista, ele declara que até os anos 50, negro não era contratado como locutor, que era irresponsável, bagunceiro, sabe, essa coisa toda. Não é uma coisa que adotaram para o samba, não é para o rádio. Tanto é que na história você nunca vê alguém na capa da Radiolândia, a revista do rádio, negro. Nem homem nem mulher. Nunca. Aliás, o rádio foi feito para a elite, né? Para a elite. Os artistas que entraram, a Ângela Maria escapou, porque ela é mais clarinha um pouquinho, era a menina predileta do Getúlio, né? Então, vivia lá com Getúlio, essa coisa toda. Então, um banho de luz, né? Um disfarce de luz, já está meio sapoti, virou sapoti, né? Mas ela nunca se teve uma cantora negra ou negro numa capa de revista. Os atores, os cantores daqui em São Paulo tinha de ponta a ponta, depois uma pesquisa da jornalista que apareceu recentemente, precocemente também, Thaís Matarazzo, ela fez uma pesquisa dando sequência a esse trabalho de João Batista, tinha grupos de samba e cantores, tudo quanto é lado. Esse foi então o Risadinha, mas aos nomes também dos artistas negros também, Risadinha, Blackout, né? Gasolina eu me lembro. Gasolina, foi famoso. Risadinha de madrugada, bateram palma no portão. Risadinha, chocolate, estou falando dos paulistas aqui, paulista, então. Risadinha, o chocolate, e saudade torrente de paixão, e não músico. Ele terminou a vida contando piada de preto, né, nos programas de televisão, escada com uma da Nóbrega, né? Mas era sapateador também, era do Cambuci. Então, Risadinha, chocolate, chamo o garoto, o Vassourinha, da Barra Funda. Sabe? Todos os apelidos. Então, mas o Vassourinha vinha, cantores do Rio, vinham ouvi-lo cantar em São Paulo. Era o Bambambam, ele ocupou o lugar de um camarada histórico na história, porque ele já havia morrido no acidente, ele ocupou o espaço desse camarada. E essa turma que você convive, sabe que você é metodista? Sabe. Eu volto nele, encontro ex-sambistas. Mas você não está... Não, eu frequentava a camisa verde, você não frequenta mais? Não, agora eu sou crente, sabe? Eu falei, imagina o que vocês aprontaram, né, quando vocês eram do samba, do que... Eu continuo sendo e continuo na igreja. E aí que está. Mas eu sempre falei, se meio cantar carteava amargo, dizer antigamente, né? Não está vantagem, porque ser crente dentro da igreja é fácil, quer ver ser lá fora, dar testemunho lá fora. E lá não é só fumar, não beber, não. Lá você tem que ser bom caráter, né? Tem que ser parceiro, tem que ser solidário, né? Tem que tomar a frente nos movimentos, sabe? As greves você tem que participar. Esse é testemunho, né? Comprar as dores alheias, né? Fazer a igreja é fácil, né? Não bebe, não fuma, não joga. Mas nesses anos todos você continua seu laço com a Igreja do Ipiranga e você tem o seu laço com o samba, com o rádio, totalmente. Com o programa Samba Pede Passagem, que tem tantas técnicas. Como é essa relação? Como você vê o fato de a igreja ter você lá? Você também está lá no coral evangélico até hoje, nesses anos todos que você nos contou a origem do seu laço lá. Como é que você avalia, você lá em Ourinhos, você não estava na igreja, a igreja recusou a sua presença. Mas agora não. Como você avalia isso? Eu acho que os tempos também mudaram, houve uma certa mudança na mentalidade da igreja. Você veja bem, antigamente para você tocar um violão na igreja violão já foi meio revolucionário na igreja, não é isso? Violão, uma percussão, então é coisa do diabo, né? Tocar qualquer coisa de batuque, essa batucada. Também saia na luz lá, quando o coral de negros, o José Cirino, um amigo da gente, mas vocês vão ficar batendo tambor aqui dentro da igreja, não, né? Hoje em dia já tem percussão na igreja e tal, tem até conjunto de rock, né, tocando rock pesado, rock progressivo, né?
tocando em certas igrejas, que é um barulho ensurdecedor que eu odeio, né? Mas não tem nada a ver para mim. Mas houve uma mudança muito grande, porque hoje todo mundo reconhece o trabalho, acha interessante, poxa, o nosso bom, o profissionalismo deu uma avançada, né? Modernizou, porque eu apresentar, Moisés é radialista, às vezes faz referência, pede, fala, como é que fala o programa mesmo, Moisés tal? Muitos pastores ouvem, né? Você tem os pastores que ouvem, mudou muito, né? Mudou muito nesse aspecto, né? Agora samba, carnaval, aí o bicho começa a pegar, né? Coisas do diabo, aí não tem jeito. Né? Você já foi jurado no carnaval? Muito. Nossa, jurado. Aliás, eu dei um cano na Globo essa semana aí, que estamos chamando para fazer um comentário sobre carnaval. No ano passado, eu encerrei o Fantástico, fiquei 14 minutos no ar falando sobre o Samba Passar. Eu gravei lá 4 horas na USP, foi lá o Fernando Lupo, né, que é o produtor do Fantástico. Esse ano fizeram isso diferente, mas me chamaram agora para ir gravar na USP, mas eu falo sobre os temas enredo e tal, que é uma coisa interessante também, né? E você acha, Moisés, que as igrejas, você falou que tem uma abertura, né, hoje. Essa abertura para o samba, você enxerga nas igrejas, assim? Ou ainda há uma rejeição das igrejas ao samba, especificamente? O pessoal começou muito a tocar samba também. Vocês viram, a Denise estava aí, ela abriu, de repente, ela fez uma abertura, ela tocando um samba. Igreja? Na igreja, samba mesmo. Eu fiquei admirado, acho que foi no aniversário do conjunto, tá? Então, o samba você foi em minha homenagem, não deu tempo de perguntar para ela. Muito minha amiga. Então, tem uma abertura, você enxerga essa abertura? Enxergo sim. Acho que a resistência, assim, tem gente que continua, lógico, tem gente que continua, né? Mas você vai na igreja, o Odila vem brincar, o pessoal fala sempre do samba, eu falo, hoje não posso, hoje eu tenho que trabalhar dia dos filhos, não posso ir na igreja, se eu estou transmitindo no carnaval. Esse negócio eu fui comentarista da Globo, assim, de comentário, terminar um desfile, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, está na Globo, fazendo comentário, indicando quais as escolas prováveis campeãs, né? Com possibilidades, desfile muito bonito e tal. Agora, hoje em dia mudou muito também, que virou muito visual, né? Tem até um samba depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, que a Beth gravou, né? Neném Quadrado, dos autores. Então, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente fechar. Você tem uma perna no samba, uma perna na igreja evangélica, numa experiência de fé. O que você pensa como é que a gente pode aprender com você dessa experiência de ter essas duas pernas, né? E caminhar, você caminha com essas duas pernas. O que a gente pode aprender? O que você destaca dessa experiência e que a gente pode aprender com ela? Olha, para mim, eu tenho uma experiência seguinte, eu penso muito no João Wesley, ele e o Carlos Wesley. O Carlos, muitas vezes, eu penso nessa minha experiência, eu penso muito assim no João Wesley e o Carlos Wesley, por exemplo, e no Pés Tabernas, levar a música, pegar uma musiquinha, mamãe eu quero, botar um letra de hino e fazer o cara bêbado cantar, sabe? Mas você tem que levar a esperança, brigar socialmente, cumprir um trabalho social cristão, né? Um trabalho cristão, na realidade, não tem nada de social, é cristão. A camarada pergunta, eu não sou filiado a partido nenhum, e não me filiei por ignorância ao PT. Eu estava lá desde o começo, quando não existia PT, quando os sindicalistas foram presos, eu fazia parte da Anistia Internacional, e o Joaquinzão, que nós detestávamos, que era dos metalúrgicos, né? E fomos uma comissão de 3 pessoas, e mais o eletricitário, fomos falar com o Brilo Macedo, na Doutor Vila Nova, na sede das indústrias, para protestar e interferir em favor do Lula, que estava preso. Fizemos uma vigília à noite, em frente ao DOPS, né? De dia fomos falar, eu estava nessa comissão. Então você tem que estar atuando, tem que estar colocando, tem que estar correndo risco, sim, e falando e denunciando, que é um ministério. E depois continuei assim, porque eu não me filio, porque eu posso falar mal, do que eu vejo errado, posso falar mal, não sou filiado, nunca fui candidato a nada, entrei agora dando uma força só num garoto por causa do que está junto com o Padilha, e para reforçar aqui o time dele aqui, mas é um colegiado, né? No colegiado não precisa me filiar a partido nenhum. É o garoto que está agora na Funarte aí, que é o Palhaço Charles. Então, assim que eu acho,
o testemunho que eu acho que, não sendo filiado nada, mas sou cristão. Então, meu irmão que está bolsonarista lá em Rondônia, o pecado que vou carregar por não ter conseguido converter minha família, né? Sabe? Minha mãe era mais esperta entre todos, era mais uma visão mais social do que a minha irmã que virou adventista, que não estava vacinando, que Deus cuida, acabou morrendo também, né? Meu irmão que é idiota, né? Está seguindo, defendendo Bolsonaro, né? Minha irmã que acha que pobre está na rua porque o direito humano não deixa tirar o pessoal da Cracolândia, então, sabe? Mas o trabalho é isso aí, a luta continua assim, e eu continuo acreditando. Minha irmã pergunta, você é petista ou voltou a ser petista? Eu preciso responder direito para ele, sou cristão. Antes de tudo, sou cristão. Eu pergunto, antes de tudo, sou ecumênico. Depois, sou metodista. É por aí. Eu acho que estou cumprindo missão, acho que tenho cumprido com algumas falhas e tal, porque a capacidade não é tanta, mas onde foi ter correr risco, sempre corre risco, sabe? São forças que você tem na hora, você tem que fazer, alguém tem que fazer, Então, é você que tem que fazer, não tem outro para fazer, vamos que vamos. E isso eu considero cristão, isso aí, metodista, sim, honrando o êxito. Então, eu digo sempre que eu aprendi muita coisa, profissionalismo, até chegar no rádio, essa coisa toda, mas você aprende muito na escola dominical. Né? Eu estava até no Expositor Cristão, alguns anos atrás, fiz uma entrevista lá no período, esqueço a jornalista que estava na época lá, deu uma página toda sobre a minha vida, conto algumas coisas e tal, né? E falando sobre a igreja, eu falo sempre, né? Sempre de que eu conto em todo lugar, não é dando testemunho não, mas digo sempre que eu vim formado da Igreja Metodista.